Vamos lá, voltando aqui agora então, acho que agora é a parte que começa a ficar bem interessante, né? Que é a gente conseguir entender e rodar comandos no Linux, tá? Essa primeira parte vai ser um guia aqui de sobrevivência, acho que é os comandos que você precisa saber para se virar dentro do terminal, tá? E geralmente, o que que eu vou fazer? Eu vou seguir aqui uma lista aqui da apresentação, mas eu vou fazer agora acho que tudo no terminal, tá? Porque é o mais bacana, né? Mais bacana a gente usar o terminal do que ficar utilizando aí slides, né? O primeiro comando que nós temos, que é um comando que você tem que saber, é como buscar ajuda, tá? Então, como que eu obtenho ajuda se eu estou em dúvida de comando? Eu posso usar primeiro, por exemplo, o menos help. Se eu vier aqui um comando, por exemplo, o ls, que a gente já vai ver para que serve, e digitar menos help, ele vai me ecoar aqui uma saída do que serve esse comando. Então, ó, tá vendo? Ó, ele lista as informações sobre os arquivos no diretório atual. E você consegue ver todas as opções que você tem para rodar. Todas não, as mais usadas para você conseguir usar o ls, tá? Um outro comando bem interessante é o man. Man é de manual, né? Então, se eu digitar aqui man ls, eu vou entrar no manual do ls. Percebam que eu não preciso nem ir para a internet, ó, para ver. Então, aqui no manual, eu consigo navegar. Ó. Se você digitar J, você vai para baixo, K você vai para cima, tá vendo? Eu consigo navegar e ler sobre o ls, tá? Então, se tiver no servidor, tiver na sua máquina, tiver no terminal, tiver alguma dúvida, você pode usar o man. A grande maioria dos comandos vão ter o manual, tá? Para sair, é só pressionar Q. Eu pressiono Q, eu saio do manual, tá? Uma coisa bem útil é quando você quer buscar o manual de um comando, só que você não tá em dúvida se existe. Você pode digitar aqui, né, man, "-k", e o comando que você quer buscar, por exemplo, kill. Olha lá, tudo que tem alguma coisa relacionada a kill no nome, ele mostra aqui, tá vendo? Então tá aqui, ó, kill all, o comando kill, tá vendo? Você pode usar o manual assim também, buscando referências àquilo que você tá querendo olhar, né? Então é bem utilizado também. Agora, vamos começar já com a mão na massa aqui, tá? Então o ls é o primeiro comando que a gente tem que saber. Então vamos lá. Se eu digitar só ls, ele vai listar tudo que tem dentro do meu diretório. Ele só tem uma pastinha aqui chamado aula 1. O ls eu posso utilizar também com algumas flags, né? Algumas opções. O "-a", que ele mostra todos os arquivos, inclusive o oculto, né? Aqui eu não tenho nenhum oculto, mas eu posso, por exemplo, dar um ls-a, por exemplo, dentro de algum diretório aqui meu, aqui, por exemplo, backup. Ele mostra tudo, só que aqui também não tem oculto. Geralmente o oculto ele vai estar dentro... O que são arquivos ocultos? São geralmente arquivos de configuração, tá? O "-a" ele mostra isso. O L ele mostra em lista, em uma lista longa. Então, ls-l, de novo lá em backup, ele mostra como uma lista longa, tá vendo? Aí já traz mais opções, ó. Nós vamos ver para que serve cada uma dessas opções aqui mais para frente. O "-h é para mostrar o formato do tamanho aqui mais legível ao ser humano. Então, se eu colocar o H aqui, tá vendo? É sempre o com menos, tá? Para você poder colocar a opção que você quer. Agora aqui tá vendo que já não saiu mais assim só em bytes, né? Saiu, tá vendo? Kbytes, megabytes, então o H é para isso. O R é para mostrar em ordem inversa, né? Então, se ele, em vez de sair aqui nessa ordem, ele vai mostrar na ordem inversa. E o "-r é para listar recursivamente o que tem dentro dos subdiretórios, tá? Mas se você for lá no man, você vai ver que o ls tem várias outras opções, tá? Essas daí são as mais usadas. Outro comando que é muito utilizado, então, se eu pegar e eu vi aqui com o ls que eu tenho aqui uma pasta chamada aula 1, né? Como que eu entro dentro dessa pasta? Com o comando cd, tá? Comando cd eu posso dar o cd e falar onde eu quero entrar. Então, aula 1, ó, outra coisa importante aqui, ó. Se eu estiver digitando e apertar tab, ele completa, tá? O tab completa tanto o comando quanto nome de pasta, por exemplo, quando eu estou usando o cd. Como só tem uma pasta aqui, se eu digitar só A, ó, ele já vai entrar. Então, o tab é muito utilizado, tá? Então, eu vou lá com o cd, olha lá, vocês verem aqui, ó, já mudou, inclusive, o caminho aqui que ele mostra, tá?
tá? Eu tô dentro desse diretório aula 1, tá? Para voltar um diretório, eu posso dar cd ponto ponto. Voltei um diretório, voltei para fora do aula 1. E para voltar para o último diretório acessado é cd traço. Isso aqui é tudo, esse ponto ponto, esse traço, depois do cd, são tudo atalhos, tá? Mas quando você está usando no dia a dia, você acaba utilizando bastante. Olha lá. CD traço, ele voltou para o diretório que eu tinha acessado antes, que era a aula 1, tá? Quando eu tô utilizando e eu quero limpar a tela, porque tá vendo, começou a ficar bagunçada a tela. Eu quero limpar, eu posso dar um clear, por exemplo, limpou, ou tem um atalhinho que é Ctrl L. Limpou também, que ele usa o clear, tá? Aqui continuando, quando você está navegando dentro do terminal aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso utilizar tanto o caminho absoluto quanto o caminho relativo, tá? O que é caminho absoluto? Por exemplo, eu quero entrar dentro da pasta aula 1. Eu tenho que digitar o caminho absoluto inteiro, então seria /home, /Bruno, depois de Bruno, pasta Udemy, né? Olha lá, Udemy, aula 1. Tá vendo que eu digitei o caminho inteiro? Isso é caminho absoluto, tá? O caminho relativo é o que eu estava usando até agora, que eu tô dentro da pasta Udemy, eu quero entrar dentro da aula 1, eu não preciso digitar o caminho todo, é só relativo aonde eu tô, aonde eu quero entrar, aula 1, tá? Agora, se você ficou perdido onde você tá, você pode, se o seu terminal tiver essa facilidade aqui de mostrar no path aqui, você pode ver por aqui, ou você pode usar um comando muito utilizado também, que é o pwd. Pwd, ó, ele mostra onde eu tô. Tô na onde? /home, /Bruno, Udemy, aula 1, tá? Então, o pwd, ele mostra onde a gente tá.